Tribunal Superior Eleitoral confirma a competência do TCE para julgar contas de prefeito na condição de ordenador de despesas. No momento em que o prefeito age como ordenador de despesas, as contas que ele presta nesta condição não se sujeitam ao julgamento final da Câmara de Vereadores. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. Confira ainda como foram os julgamentos das prestações de contas de prefeituras. E universitários de Palmas visitam o tribunal em mais uma edição do TCE de Portas Abertas. No ar, o TCE Notícia. Olá! Criado há 4 anos, o programa TCE de Portas Abertas coloca a sociedade dentro da instituição. Nesta semana, o tribunal recebeu universitários da capital. Vamos acompanhar a visita. O primeiro compromisso da turma de estudantes do curso de Direito da UBRA de Palmas foi acompanhar a sessão plenária. A universitária Larissa, do 5º período, atenta aos julgamentos dos conselheiros, anotou o que considerou importante. Então, nessa visita que a gente fez, o ponto principal é esse, é assistir a plenária, é ver como é que funciona, é aquele rito que existe, né? Que só em sala de aula a professora falando é uma visão que a gente tem, mas é mais interessante quando a gente está aqui. Os alunos percorreram os principais departamentos. Em seguida, assistiram à palestra do diretor-geral de controle externo do Tribunal de Contas, o auditor José Ribeiro. Ele fiscaliza o patrimônio público, né? Ele cuida. Então, assim, ele vai cuidar não só da administração pública direta, ele cuida da direta e da indireta também, né? Então, ele é muito importante, assim, nós alunos saber disso, porque principalmente visitando, né? Porque é assim que a gente vai poder adquirir mais experiência, mais sabedoria. O programa TCE de Portas Abertas, criado em 2010, tem a proposta de aproximar a sociedade da Corte de Contas. Nós iniciamos com estudantes do ensino médio e também jornalistas. Depois sentimos a necessidade de atingir esse público-alvo universitário, que vai normalmente da faixa de 18 a 34 anos. Então abrimos as portas do TCE para universitários, iniciamos com uma turma da Universidade da Maturidade, da UFT. Então os senhores e senhoras que compõem a turma da UMA vieram e agora já é a 2ª turma de universitários que recebemos aqui. Os estudantes também conheceram a biblioteca do Tribunal de Contas. Pois é, como viram na reportagem, a biblioteca do TCE foi um dos locais visitados pela turma de estudantes. E sabia que o espaço é aberto ao público? Você também pode utilizar esse ambiente. O coordenador do cartório de contas do TCE, com frequência, vem até a biblioteca do tribunal. Utiliza o espaço para aprimorar os conhecimentos. Venho regularmente à biblioteca do Tribunal de Contas, principalmente para atualizar os conhecimentos. A biblioteca aqui do Tribunal de Contas é rica nos livros técnicos, principalmente as áreas de competência do tribunal. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa lá no meu setor e vou levar esse livro de Direito Administrativo aqui, né, um livro de uma autora aqui nova, então vou dar uma conferida, ver se realmente vai ser de grande valia. A biblioteca, batizada de Conselheiro José Ribamar Menezes, em homenagem ao membro que fez parte da primeira composição do Tribunal de Contas do Tocantins, foi criada em 1991. Possui acervo variado, mais de 3.800 exemplares, entre livros de diversas áreas, como direito, administração e contabilidade, além dos periódicos. Qualquer pessoa pode utilizar o ambiente para consultar as obras e também estudar. A pessoa pode vir de 12 a 18, que tem um espaço muito bom, amplo, arejado, climatizado e é um dos melhores espaços assim, para fazer o estudo. A biblioteca ainda oferece livros em braille, um dos mais consultados pelos portadores de deficiência visual é esse aqui, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A biblioteca do TCE, além dos livros técnicos, conta com títulos da literatura clássica, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Lucília, de José de Alencar, além de obras tocantinenses. Venha você também conhecer este espaço e viajar no mundo da leitura.
E o entrevistado de hoje é o chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Tocantins, Sandro Rogério Ferreira. Muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Olha só, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos ver como foram as sessões das câmaras desta semana. Os conselheiros que compõem a primeira Câmara do TCE apreciaram nesta semana 45 processos, como as contas de ordenador de despesas referentes a 2010, das prefeituras de Santa Rita do Tocantins, julgadas irregulares. Entre as desconformidades, foram identificados pelo tribunal débitos acima de R$ 677 mil. As contas da Prefeitura de São Valério da Natividade também foram consideradas irregulares. Entre os problemas, a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e sem caracterização de interesse público. Também entrou em pauta a análise das contas consolidadas do exercício de 2012 da Prefeitura de Colinas. O parecer prévio foi pela rejeição. Entre as irregularidades, déficit financeiro e descumprimento do limite de abertura de créditos adicionais suplementares estabelecidos em lei orçamentária municipal. Já a segunda Câmara analisou cerca de 100 processos, boa parte relativa ao descumprimento de prazo para envio das remessas do SICAP Contábil. Outro processo que entrou em pauta está relacionado à prestação de contas consolidadas de 2012 da Prefeitura de Silvanópolis, que teve parecer prévio pela rejeição. Entre as irregularidades, déficit de execução orçamentária e déficit financeiro. Todas as decisões são publicadas no Boletim Oficial do Tribunal de Contas. Para acessar, digite www.tce.to.gov.br e clique aqui no link Boletim Oficial. Sandro, como vimos, a reportagem mostrou parte dos processos analisados pelas câmaras. Qual é a diferença entre os julgamentos das câmaras e do Pleno? Nosso regimento interno, ele dispôs as matérias que devem ser julgadas pelas câmaras e as matérias que devem ser julgadas pelo Pleno. A diferença principal consiste na natureza da matéria. Tem matérias que só pode ser apreciada pelas câmaras, tem matérias que só pode ser apreciada pelo Pleno. Como exemplo, as contas consolidadas do governador, elas só podem ser apreciadas no Pleno. Ao passo que as contas consolidadas dos gestores municipais, elas podem ser apreciadas nas câmaras. Então, o que define, o que separa uma coisa da outra é a natureza da matéria. Recursos só podem ser apreciados no Pleno. As consultas também. Aposentadorias e pensões, se pela legalidade, Câmara. Se pela ilegalidade, Pleno. Então, aproveitando esse exemplo, qual é a diferença entre contas consolidadas e as contas de ordenadores de despesas? As contas consolidadas, elas representam a junção de todas as contas do ente. Exemplo, no Estado nós temos vários órgãos. Temos a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Governo. Então, as contas consolidadas, elas representam a junção de todas essas contas. E cabe ao tribunal emitir sobre as contas consolidadas um parecer prévio. Esse parecer prévio, após será enviado para o Legislativo, que fará o julgamento definitivo das contas, seja a Assembleia ou seja as câmaras dos municípios, a depender das contas. Se as contas forem de governo, do Estado, cabe à Assembleia o julgamento definitivo. Se forem contas dos municípios, cabem às câmaras dos municípios. E as contas de ordenadores? As contas de ordenadores, também chamadas de contas de gestores, são as contas que cabe ao Tribunal de Contas emitir julgamentos sobre elas. O Tribunal de Contas, ao analisar as contas consolidadas, emite apenas um parecer prévio. Já nas contas de ordenador, o Tribunal de Contas emite um julgamento definitivo, não sujeito ao crivo do Poder
legislativo. Ou seja, nessas contas, o tribunal exerce, de fato, o julgamento definitivo. E o ordenador de despesa é aquele que autoriza a realização de uma despesa. O ordenador de despesa é todo aquele que autoriza, que empenha, que assina as ordens de pagamento. Esse é a figura do ordenador de despesas. Sandro, e por falar em ordenadores, no final do mês passado ocorreu uma sessão no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que reforçou a competência dos tribunais de contas para julgar contas de prefeitos ordenadores. Vamos ver trechos da sessão que decidiu isso. Na página do Tribunal Superior Eleitoral, na internet, a notícia é que o TSE avaliou a situação de prefeito na qualidade de ordenador de despesas, em sessão realizada dia 26 de agosto. Imagens e considerações de ministros disponibilizadas pelo TSE, órgão máximo da Justiça Eleitoral no país, traduzem o que ficou definido durante a sessão. No momento em que o prefeito age como ordenador de despesas, as contas que ele presta nesta condição não se sujeitam ao julgamento final da Câmara de Vereadores. Basta o julgamento do Tribunal de Contas. O ministro Luiz Fux também se pronunciou. A cláusula final da linha G, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição, é inequívoca em asseverar que a Corte de Contas representa também a autoridade competente para julgar as contas dos prefeitos, nas hipóteses em que eles atuarem na qualidade de ordenadores de despesas, vale dizer, contas de gestão. Sandro, qual a importância desse posicionamento do TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, para os tribunais de contas? Essa decisão, prolatada recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela marca o início da mudança de um entendimento que já havia sido praticamente consolidado. Entendia-se que caberia à Câmara Municipal julgar as contas dos prefeitos. Quando eu digo dos prefeitos, enquanto ordenadores de despesa. O TSE vinha com esse entendimento há muito. E nessa decisão agora, eles sinalizaram a possibilidade de mudar esse entendimento e firmar o entendimento de que a competência de julgar as contas dos ordenadores é, de fato, do Tribunal de Contas e não do Poder Legislativo. É muito importante para os tribunais essa decisão, por quê? Porque reforça a competência determinada nas constituições estaduais, federal. Então, é de suma importância essa decisão para fazer valer o papel do Tribunal de Contas, exercer, de fato, a fiscalização. É um fortalecimento dos tribunais que estão sempre de olho na questão da aplicação do dinheiro público. Sem dúvida, sem dúvida. Isso marca o fortalecimento das instituições tribunais de contas de todo o país. Não só aqui do Tocantins, mas de todo o país. Sandro, mais uma vez, muito obrigada, então, pela participação aqui no TCE Notícia. E olha só, acompanhe todas as edições do nosso telejornal no site www.tce.to.gov.br. Clique no link TCE Notícia. E a gente fica por aqui. Até a próxima.